E aí, pessoal, agora a gente vai continuar a história. É, E a gente vai continuar falando sobre tesouros enterrados, né? A gente falou anteriormente sobre um sinal luminoso que às vezes aparecia. Aqui no Brasil, a gente tem gente que chama de patumia, né? Essas aparições de uma bola de luz e tal que aparece e já tem gente falando que é coisa de eletromagnetismo e tal, por causa disso que aparece, tem essas aparições aí. Mas que acontecem aqui no Brasil também, faz parte da nossa história também, das nossas causos, né, aqui do Brasil também. Mas hoje a gente vai falar de aparições de barulho, né? Era comum nessas antigas fazendas espanholas, né, o pessoal ouvir barulhos, às vezes eram tremores, às vezes era som de passo, às vezes era som de corrente sendo arrastada, esse tipo de coisa. Às vezes até gemidos, alguma coisa assim. E eles falavam que isso era um sinal de que de repente tinha algum tesouro escondido naquela fazenda, naquela região ali. Tá? Em Tecuya, esses passos eram tão constantes que algumas pessoas chegavam até sair das suas casas para poder dormir. Mas diz que esses barulhos cessaram depois que um camponês achou um tesouro lá. Então, aparentemente, isso meio que quebra. Eu não sei se é uma maldição e tal, mas quando o tesouro é encontrado, isso cessa. Já no outro condado de Prieto, o som comum ali era o de corrente balançando. Né? E no condado de Kern também era muito comum eles verem algumas pessoas falarem que viu um cavaleiro fantasma, né, montado em um cavalo branco, o que eles diziam que provavelmente era um sinal que algum bandido também passou por ali e deixou alguma coisa ali que ele estava pegado. Tinha a história de um ladrão muito que ficou famosa também, que ele tinha roubado uma mulher em algum vilarejo por aí, e, e ele foi roubando ouro também, numa quantia tão grande que ele carregava todo esse ouro num cavalo de carga. Ele tinha um cavalo só para carregar o ouro que ele tinha roubado. E aí ele com essa amante dele, né? Chegou na margem de um rio ali, do rio Alamo, que era perto do Comanche Point, e se deparou com alguns indígenas ali da região. Os indígenas prenderam ele, deixaram eles amarrados durante a noite e liberaram eles no cavalo de montaria pela manhã, mas ficaram com o cavalo de carga. O cavalo de carga, os nativos comeram e quando eles encontraram aquele metal amarelo, eles acharam que talvez podia ser alguma coisa que trouxesse uma maldição, alguma coisa assim, e jogaram numa fenda. E já houve relatos de pessoas, né, dizendo que o tesouro ainda não foi encontrado e está no fundo de alguma fenda lá, porque o pessoal ali da região, que às vezes estava andando ali pelo deserto, ouviam um barulho vindo desse lugar. Aliás, viam um sinal luminoso vindo de uma fenda. E agora a gente vai falar de outro personagem muito icônico que se chamava Dom Jesus José, né? José Jesus Lopes. No espanhol ficaria mais ou menos assim, né? Mas em português, José Jesus Lopes. Ele foi um famoso pioneiro ali no Condado de Kern, né? Os seus avós participaram de missões ali de São Gabriel e São Fernando. Seus avós não, seus antepassados, né? Os seus avós participaram da expedição em Anza, na Califórnia, em 1776. E em 1872 ele veio para o Vale de São Joaquim e ali ele se tornou o superintendente do rancho El Terron, né? E muitas são as histórias dele, né?
Aqui o Arnold, ele começa a falar em primeira pessoa, então provavelmente era ele, né? Então ele conta o dia que ele conheceu esse Dom Jesus, né? Ele fala que ele era apenas um garoto, estava ali, foi procurar emprego nesse grande rancho, e, e aí ele chegou no chefe do local ali, né? Ele era o, deixa eu ver se eu me lembro aqui, Nacho. O Nacho, que era o responsável do acampamento ali, e ele falou, ó, deixa seu cavalo amarrado ali, e espera um pouquinho, e E ele foi arrumar alguma coisa na cela dele enquanto estava esperando, e aí ele viu um senhor vindo na direção dele, né? Esse senhor estava meio que tava com uma veste bem simples, né? Que ele descreve aqui, ó. Ele fala que ele estava com uma calça de veludo cotelê, já bem desbotada, um par de leggings de lona que era da Primeira Guerra Mundial, e um casaco de lã, que era o que o pessoal usava em escritório naquela época, e um sapato e um chapéu velho. E ele tinha certeza que aquele ali não era o famoso Dom Jesus, né? Porque um homem daquele renome não ia se vestir daquele jeito. Mas aí quando o homem começou a falar, né, que ele viu que tinha um espanhol mais anasalado, um castelhano perfeito e tal, que ele viu que era de uma origem realmente hispânica, ele soube que aquele ali era o homem, né? E ele tinha todo um ar, uma postura de alguém que tinha muita responsabilidade, que tinha muitas coisas sobre o seu comando, né? Então, ele fala que quando o Dom Jesus olhou para ele, ele teve a impressão que era uma ave de rapina, com um olhar benevolente. E ele dizia que esse Dom Jesus, né, ele tinha, ele descobriu, né, com o passar do tempo, que ele era um homem muito astuto, né, um homem muito esperto, um homem muito respeitado, bem educado e de um senso de humor bem aguçado, né. Ele sempre se divertia fazendo algumas brincadeiras com o pessoal ali do rancho. E eles sempre diziam que ele estava sempre um passo à frente, né? Quando ele via alguma travessura se formando ali, ele já estava um passo à frente e via o negócio se formando. E, e ele fala que é como um pai sentindo uma criança, né? Fazendo arte. Então, era uma coisa quase involuntária ele ganhar o respeito imediato das pessoas, porque ele era um homem realmente muito bem educado, né? Ele tratava todo mundo como um senhor, um cavaleiro espanhol tratava outro, né? E ele também nunca aumentava a voz, ele estava sempre muito tranquilo, né? Não importava a provocação que fizessem. Mas apesar disso, diziam que o bigode dele ficava arrepiado quando ele estava com raiva. Agora, uma coisa que ninguém teve a capacidade de ousar ter com ele era muita familiaridade, né? Diziam que ele era um homem muito corajoso, inclusive porque, por exemplo, ele tinha um cavalo alazão que se chamava Tomate, né? E que, no geral, era um cavalo muito gentil e tal. Mas esse cavalo repentinamente derrubava ele. Ele tinha o costume de andar pelos campos e às vezes ele achava um bezerro guacho, né? E ele pegava esse bezerro, colocava na cabeça da sela e ia levando para casa. Isso acontecia várias vezes, né? Só que em determinado momento o bezerro começava a ficar desconfortável ali daquela posição em cima da sela, começava a espernear e nesse momento o cavalo corcoviava e jogava os dois no chão. Isso acontecia com frequência, né? Porque ele não desistia de praticar esse ato de compaixão. Adolfo, que a gente já falou aqui, falava que era muito difícil enganar ele. Que ele era muito observador, né? E se lembrava muito das coisas. Então, um dia diz que o Adolfo tinha acabado de fazer uma riata, e o Dom Jesus estava passando, falou, nossa, que peça, que bela riata que você fez aqui, né? Mas em 2 semanas eles não tiveram marcação de gado, né? O branding. Então, teoricamente, aquela riata era para estar nova, né? Mas 2 semanas depois o Dom Jesus passou por ele e falou assim, que, que peça singular que você tem aqui, né? Que coisa única. Uma riata que se estica amarrado na cabeça da sela. E aí descobriu, né, que ele acabou descobrindo que o Adolfo estava laçando durante a noite para esticar a riata dele.
Arnold conta que sempre se lembra com gratidão de Dom Jesus, e um dos motivos é que os melhores cavalos que ele já montou foram cavalos que eram dele, né, que eram ali do rancho. Diz que uma vez ele comprou uma tropa de cavalos que foram condenados pelo exército, e além de tudo muito difíceis de serem manejados. E aí quando eles chegaram no rancho, o pessoal viu aquela tropa lá, e o pessoal mais novo foi arrumar algum serviço para fazer, para que a hora que esses cavalos fossem distribuídos, eles não estivessem lá, né, para ver se eles saíam fora dessa tropa que parecia ser não muito dócil. Mas o Dom Jesus percebeu que seus irritos estavam fazendo e pediu para soltar a tropa, deixou só os cavalos que ele viu que eram animais mais velhos ali, para os vaqueiros mais velhos que ficaram. Então, quando depois de um tempo, os garotos voltaram com seus cavalos já domados, né, já quebrados, e estavam felizes mesmo por estar montando aquela tropa um tanto desconfortável e um tanto desencabeçada que era do exército. Porque aquele velho sábio deixou aqueles cavalos esperando por eles ali, né? E por mais que o Dom Jesus só tinha contato com os vaqueiros ali pela manhã e no final da tarde, né? Como eram ali no Enterrão era famoso pelas sessões de trabalho serem muito longas, né? A distância entre uma refeição e outra ser muito longa devido ao trabalho, né? A extensão do trabalho. A maioria do pessoal sorria quando ouvia o nome dele. E agora vamos falar um pouco dos salários dos vaqueiros, né? Lembrando que isso aqui foi há 100 anos atrás, acho que tem mais de um século talvez, então a inflação já comeu, isso aqui vai parecer um valor insignificante, mas a gente tem que lembrar que naquela época, você pode ver em filme de faroeste, né? Ah, não sei o que, é $1 e parece dinheiro pra caramba, porque realmente era, né? A proporção era outra. Mas vamos lá. Muitos garotos sentiam que tinha uma dívida com Dom Jesus, porque foi ele que começou, que iniciou vários desses garotos na profissão de vaqueiro. E ele geralmente pegava esses garotos que estavam meio sem rumo e pegava para criar, que inclusive ele chamava de meus garotos, e ensinava uma profissão para eles, né? E ele era muito sábio para lidar com crianças e anos depois o pessoal dava risada e se divertia ao contar as histórias que ele havia superado. Agora eu vou ler um pouquinho aqui para lembrar dos valores, tá? Bom, um jovem entre 12 e 14 anos de idade, na escola não era obrigatório, recebia um salário inicial de $5 por mês. Depois de 2 anos, o salário era aumentado para $12 e geralmente levava cerca de 5 anos de experiência de trabalho para conseguir ganhar $25 por mês. O salário era padrão para o cavaleiro naquela época. As riatas e as mecates, né, as cordas feitas de crina, as rédeas feitas de crina, eram fornecidas gratuitamente para o vaqueiro. E as cordas eles nunca deixavam amarrado na sela, eles só deixavam na cabeça da sela pronto para o uso, porque os vaqueiros naquela época laçavam, era o dia inteiro laçando, então eles nem se davam o trabalho de amarrar o laço na ligeira e tal. Inclusive era comum os vaqueiros terem calos profundos na mão por segurar a corda ali enrolada no pito, né? Esses laços de couro cru e essas rédeas de crina e tal, elas eram muito utilizadas porque elas não custavam muito, né? Era tudo coisa que eles tinham ali no rancho, que era couro e crina, e custava apenas o salário barato de um bucaru para fazer esse material. Tinha um homem chamado Paul que conta que uma vez ele ficou irritado e respondeu o Dom Jesus. O Dom Jesus não falou nada, só foi embora e deixou até o Paul meio surpreso assim, né, por não ter feito nada, né, quase que numa atitude temerosa, né. Mas ele teve tempo para repensar o que ele fez, a ofensa e tal, e depois de uma semana o Dom Jesus chamou ele de lado e falou assim: meu pequeno filho, você perdeu a paciência semana passada, né?
você tá de bom humor agora? E o Paul disse, sim, senhor Dom Jesus. E o velho disse, bueno, então agora tá na hora de eu perder o meu bom humor. E prosseguiu e deu um sermão longo e severo em cima do Paul, falando para ele que corria o risco dele perder alguns dentes quando você responde os mais velhos. E aí o Paul nunca mais respondeu ele. Quando tinha um cavalo bravo no curral, o Dom Jesus fazia questão de planejar para ver a pessoa que estava mais desconfortável ali montar aquele cavalo, ser quem ia montar aquele cavalo. E aí tem a história do Adolfo, né? Que ele, uma vez ele disse que a virtude, a virtude é só a sua própria recompensa, mas às vezes ela sai pela culatra. Ele disse que um dia fecharam a tropa no curral e ele viu um cavalo rosilho muito bonito, né? Rosilho de alazão. E ele tava meio à toa ali, ele viu que esse cavalo tava com as feridas no lombo, e ele pegou esse cavalo para passar um sebo nas feridas para recuperar. E era um cavalo que chamava muita atenção, era um cavalo muito bonito. E aí o Dom Jesus apareceu, falou assim, nossa, Adolfo, tá tratando do cavalo aí? Bom, acho que você. Acho que eu vou te dar esse cavalo para você colocar aí na sua tropa. Aí o Adolfo ficou surpreso, né? Ficou surpreso que aquele cavalo não tava na tropa de ninguém, mas ficou feliz, né? E aí naquela noite, quando ele foi para o acampamento, ele contou pro pessoal que ele tinha recebido o cavalo. E o pessoal meio começou a se olhar e tal. E aí o capataz, né, que se chamava Dom Porfírio, chegou para ele e falou assim, ó, é um cavalo, é um cavalo bem durão e ninguém gosta de montar ele aqui. Mas não fica preocupado, depois que ele te derrubar, ele não vai sair correndo com a sua sela, que era uma preocupação que eles tinham, né, estragar a sela. Ele não vai sair correndo, ele vai parar, vai ver se você tem, se tá tudo bem com você, e vai esperar você montar de novo para ir embora. E ele falou, ó, faz tempo que o Dom Jesus está procurando alguém para ficar com o Canelo, que acho que era o nome dele, né? Que deve vir de canela, por causa da cor. E eles falam, né, e aqui no livro ele fala, né, que nos ranchos, normalmente, aqui no Brasil também tem muito disso, tem alguns cavalos estragados que aprendem a corcoviar demais e, e depois que eles machucam uma, duas pessoas, esses cavalos são encostados até chegar uma hora que, de repente, eles vão virar ração de galinha. Eles diziam que havia um homem que chamava Frank Martins, que era ali de Terron, que era ali, inclusive uma região que eles diziam que não tinham esses cavalos fora da lei, esses cavalos estragados, né? Ele era um homem tranquilo, manso, meio quieto, e diziam que ele era um dos últimos desses vaqueiros da old school, né? Da raiz, vamos falar assim. E era daquele tipo de homem que ou ele quebrava o potro ou ele quebrava o próprio pescoço. E quando ele montava num cavalo desse jeito, era uma guerra de espora e chicotada até que o cavalo cedesse. E eles diziam, né, que ele tinha orgulho de pegar esses cavalos estragados e transformar em bons cavalos de serviço. Todos os cavalos que ele mexia eram bons cavalos de trabalho. Ficavam bons cavalos tanto de montar quanto para trabalhar. E o Arnold conta que não conheceu nenhum vaqueiro que nem ele durante toda aquela estadia que ele ficou lá. E ele montou todos esses cavalos ruins e no final ele deu conta de todos. E aí o Adolfo falou, né, voltando pro Canelo, quem pegou o Canelo para domar foi um rapaz que era cavalo demais para ele, não deu conta, teve que abandonar. E aí o Frank pegou ele. E o Frank realmente conseguiu deixar ele muito melhor, muito mais gentil, mas ainda assim, de vez em quando, ele dava os corcov dele. E aí o Adolfo disse que a primeira vez que ele montou o cavalo corcoviou, jogou ele para longe, e fez isso algumas vezes. Mas, como o Porfírio tinha dito, ele realmente não saía correndo. Ele parava e ficava esperando, via se estava tudo bem, e ficava esperando você montar de novo.
E como ele não ia embora correndo, ele não tinha o perigo de estragar sua tralha, né, seu equipamento, o que para eles era uma coisa importante. E esse cavalo ele foi domado com um tapa-olho, né? É uma tira de couro geralmente que fica ali na cabeçada que você tampa o olho do cavalo para ser domado. E tão ele ficou tão habituado com isso que ele só deixava o Adolfo montar sem problema se ele colocasse um lenço lá, um lenço por cima do freio ali, para deixar ele montar. E isso foi indo até que chegou um dia que a época dos rodeios voltaram, né? E mais homens tiveram que ser contratados e deram a ordem para cada vaqueiro passar um cavalo da sua própria tropa pro novo vaqueiro. E aí o Adolfo ficou meio com vergonha, mas ele não resistiu e passou o Canelo para esse novo cara. Ele falou assim, não, um cavalo muito bom e tal, mas não, acho que não chegou a falar da parte que o cavalo corcoviava bastante. E mesmo ele tendo montado naquele cavalo por tanto tempo, né, o capataz, o Porfírio, achou ruim, né, que ele estava passando aquele cavalo, mas ele falou que estava passando porque era um bom cavalo e realmente era, mas mesmo assim não pegou bem, apesar de todo o tempo que ele passou montando. Ele falava que aquele cavalo, né, ele chamava de Mustang Barileno, e ele nunca conseguiu montar o suficiente a ponto dele se entregar no trabalho. Uma vez eles contam que encontraram um grande boi vermelho, de olhos selvagens, na tramba, perto de La Sierra, e era um boi que tinha uns chifres bem assustadores, que parecia que foi projetado para rasgar cavalo. E esse boi, ele tinha menos de 10 anos de idade, mas era um boi grande, e quando os cavaleiros estavam em cavalos muito bons, eles conseguiam manejar o gado mais ou menos, até que mas enquanto ele estivesse no meio do lote. Agora, se ele chegasse em uma borda, ele disparava em direção à montanha. E se algum vaqueiro tentasse entrar na frente, ele não tripudiava, vinha para cima dos cavalos mesmo, para cortar. E se ficasse na frente, ele rasgava mesmo. Daí o único jeito que conseguiram ir levando ele era separando um lotinho de gado, misturando com ele, para trazer ele de volta. Quando ele finalmente chegou no curral, tava tão bravo que ele expulsou dois vaqueiros do curral, né, avançando em cima de todo mundo. E aí Dom Jesus observou toda aquela ação ali e pediu para entrar no curral, né? Ele estava numa eguinha bem delicada, uma égua lazã, e ele estava com uma vara de salgueiro na mão. E ficou todo mundo achando que ele seria chifrado, ou mesmo morto por aquele boi ali naquela situação. Mas a égua tava uma égua muito boa de rédea, e o Dom Jesus tirou ela do caminho do boi né, esquivou do boi e lançou ela em direção ao boi também, empurrando ele contra a cerca, paleteando ela, né, na garupa do boi ali. Quando ele fez isso, ele esmagou o boi na cerca e pegou o boi pelo rabo, o que fez com que o boi não conseguisse voltar para chifrar ele. E aí, depois de algumas prensadas na cerca, o boi finalmente submeteu e e parou de querer avançar. E aí, naquele dia, o Dom Jesus, aos seus 70 anos de idade, mostrou que ele ainda vive a regra de ouro do Oeste, né? Que era o padrão para todos os bons capatazes, né? Que se um trabalho é muito perigoso para ele mesmo, se um trabalho é muito perigoso, ele mesmo vai fazer, ele não vai pedir pros seus subordinados fazer alguma coisa que ele não faria ele mesmo. E uma coisa que marcou o Arnaud, quando ele viu toda essa cena, foi que o Dom Jesus, durante todo o processo, ele chamava o boi de uma maneira muito respeitosa, né? Que era usted, que é uma forma mais formal de se dizer, né, em espanhol. E sempre falando com uma maneira muito educada
para que ele cessasse essa rebeldia dele, como se ele estivesse falando com uma criança que estava meio rebelde. Beleza? Bom, pessoal, acho que por hoje tá bom, né? Falamos bastante desse personagem que parece ser muito interessante, né? Sidão Jesus, histórias interessantes aí, beleza? Mas é isso aí, forte abraço, até a próxima.